Fala pessoal, beleza? Olha só, nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a redução da jornada de trabalho e do salário em virtude da publicação da medida provisória sobre o benefício emergencial, tá? Fica aí até o final do vídeo que eu vou explicar para vocês como é que isso vai funcionar. Mas antes da gente começar, aproveita aí, se não for inscrito no canal, se inscreve de uma vez, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, já deixa seu like e se o vídeo fizer sentido para você, gerar algum valor para você, compartilha aí com os amigos. Vamos lá. Foi publicada uma medida provisória sobre a redução da jornada de trabalho e do salário, tá? Durante o estado de calamidade pública a gente se encontra, o empregador ele vai poder combinar com seus empregados a redução da jornada de trabalho e a redução proporcional dos salários de seus empregados, tá? Por quanto tempo isso vai poder ser feito? Essa redução ela vai poder ser feita por um prazo máximo de 90 dias, tá? É necessário que sejam observados alguns requisitos. E aí, quais seriam eles, tá? Vamos lá, o primeiro, o valor do salário hora de trabalho, ele tem que ser preservado, tá bom? Deve ser feito aí um acordo individual escrito, tá? Não vale um acordo verbal, esse acordo tem que ser por escrito entre o empregador e o empregado. E aí, esse acordo, ele tem que ser encaminhado para o empregado com uma antecedência mínima de 2 dias corridos, tá? E outra coisa, a redução da jornada de trabalho e de salário, ela só pode ser feita em percentuais determinados lá na medida provisória. Quais são esses percentuais? 25% ou 50% ou 70%, tá? Vamos lá. Quando que haverá o restabelecimento? Vamos lá. A jornada de trabalho e o valor do salário pago anteriormente, eles serão restabelecidos em 2 dias corridos, contados da cessação do estado de calamidade pública, tá? Da data estabelecida no acordo individual, como termo de encerramento do período ou de redução. Então, o que acontece? Houve o acordo. Aí, para retornar, para haver o restabelecimento da jornada de trabalho e os valores dos salários que eram pagos, então a gente tem que contar. Primeiro, ele tem 2 dias corridos para ser restabelecido. Aí você conta, primeiro, da cessação do estado de calamidade pública, ou seja, acabou esse estado da pandemia, ou houve uma edição de uma norma, um decreto, ou uma lei, ou medida provisória, dizendo que acabou esse estado de calamidade pública. É a primeira opção. A segunda opção é a data estabelecida no acordo individual, tá? Acabou ali, tem 2 dias corridos para ser restabelecido como estava anteriormente. E a terceira opção é a data da comunicação do empregador que informa para o empregado sobre a decisão de antecipar o fim do período de redução que eles pactuaram no acordo, tá? O benefício emergencial, ele pode ser acumulado com o pagamento, tá? Pode ser acumulado aí pelo empregador, de uma ajuda compensatória mensal por conta da redução de trabalho, da jornada de trabalho e do salário. Essa ajuda compensatória mensal, ela tem alguns parâmetros, tá? Quais seriam esses parâmetros? Ela deve ter o valor definido no acordo individual, pactuado ou numa negociação coletiva, ou seja, no acordo feito entre empregado e empregador, tem que estar definido qual o valor dessa ajuda compensatória mensal. Ou então, tem que estar previsto esse valor numa negociação coletiva. Ela tem que ter natureza indenizatória, tá? Ela não é ressarcitória, ela é indenizatória. Ela não vai integrar a base de cálculo de imposto de renda, que é o imposto de renda retido na fonte, ou
não vai integrar a base de cálculo para a declaração de ajuste anual do imposto de renda da pessoa física do empregado. Ela não, essa ajuda compensatória mensal, ela não vai integrar a base de cálculo de contribuição previdenciária e de nenhum tributo que incidir sobre a folha de salários, tá? Essa ajuda compensatória ela também não vai integrar a base de cálculo do valor devido para o FGTS. Essa ajuda compensatória mensal ela pode ser excluída do lucro líquido para fins de determinação do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real. Eu sei que isso são uns detalhes bem técnicos, mas são uns detalhes que têm que ser obedecidos para que essa ajuda compensatória mensal seja realmente efetivada nos ditames da lei e não venha depois a ser maculada e tenha problemas judiciais ou até mesmo com a fiscalização. Tá? Vamos seguir aqui. Na hipótese da redução proporcional da jornada de trabalho e de salário, essa ajuda compensatória ela não vai integrar o salário devido pelo empregador, tá? Vamos ver. Fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao empregado que recebeu o benefício emergencial por conta da redução da jornada de trabalho e de salário. E aí ela se dá assim em alguns termos. Vamos ver quais são. Essa garantia provisória ela vai se dar durante o período acordado de redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho, ou seja, está garantida, tem essa garantia provisória no emprego para o empregado. A segunda hipótese de garantia provisória no emprego para o empregado após o restabelecimento da jornada de trabalho e de salário ou do encerramento da suspensão temporária do contrato de trabalho por um período equivalente ao acordado para a redução ou para a suspensão. Ou seja, se foi acordado um mês, ele tem garantia de mais um mês. Se foi acordado 2 meses, ele tem a garantia de mais 2 meses de não ser mandado embora. Ele tem essa garantia provisória no emprego, tá? Então vamos lá. Aí vocês vão me perguntar, e as demissões sem justa causa? A demissão sem justa causa que ocorrer durante o período dessa garantia provisória no emprego sujeita o empregador ao pagamento, além das parcelas rescisórias, de uma indenização. Ou seja, o empregado tem essa garantia provisória que eu falei para vocês. Mas agora, se o empregador mesmo assim quer mandar embora, ele pode mandar embora. Só que ele vai ter que pagar, além das rescisórias que são devidas ao empregado, ele vai ter que pagar uma indenização. Primeiro, com 50% do salário que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego. Tá? Na hipótese de redução da jornada de trabalho e de salário igual ou superior a 25% e inferior a 50%. Agora, se a hipótese for de redução da jornada de trabalho e de salário igual ou superior a 50% e inferior a 75%, ele vai ter que pagar 75% do salário que o empregado teria direito nesse período de garantia provisória. Vocês veem que vai aumentando. Quanto maior a jornada, o percentual da jornada de redução da jornada de trabalho e salário, maior o percentual do valor da indenização que ele vai ter que pagar. E aí ela chega a 100% do salário que o empregado teria direito nesse período de garantia provisória, quando for pactuado a redução de jornada de trabalho e de salário em percentual superior a 70%. Ou de suspensão temporária do contrato de trabalho, entenderam? Então, ele pode mandar embora sem justa causa do período de garantia provisória do empregado? Pode, só que ele vai pagar 50%, 75% ou 100% de indenização sobre o salário que o empregado teria direito. E mais as verbas rescisórias, tá? Isso só não se aplica
quando houver dispensa a pedido ou por justa causa do empregado. Isso é lógico, né, pessoal? Ele tem a garantia provisória, mas ele não pode cometer nenhum erro. E ele também, o empregado, não pode ser proibido de pedir para ser mandado embora. Então, assim, se ele foi uma dispensa, uma demissão a pedido dele, não tem essa indenização. E se é uma demissão por justa causa, também não tem essa indenização. Compreenderam? Vamos seguir então. Vocês vão me perguntar, tem alguma previsão sobre negociação coletiva nessa medida provisória? Então, o que acontece? As medidas de redução de jornada de trabalho e de salário, elas poderão ser celebradas por meio de negociação coletiva. Isso aí é até uma questão óbvia, né? Deles permitir expressamente isso. A convenção ou o acordo coletivo de trabalho, eles vão poder estabelecer percentuais de redução da jornada de trabalho e de salário diferentes daqueles previstos na medida provisória. Ou seja, se isso ocorrer, o benefício emergencial ele será devido com alguns parâmetros. Ou seja, o acordo individual pode ser feito daquela forma que eu falei, dentro daqueles percentuais. Já a convenção ou acordo coletivo, ele pode ser feito de forma livre, mas aí é necessário obedecer alguns parâmetros. Quais seriam esses parâmetros? Seria sem percepção do benefício emergencial, ou seja, não vai haver percepção de benefício emergencial para redução de jornada e de salário inferior a 25%. Lembrando, nós estamos falando de acordo ou negociação coletiva. Nós falamos anteriormente dos acordos individuais firmados entre empregado e empregador, naqueles percentuais. Aqui são os percentuais previstos em acordo ou negociação coletiva. Então, eu vou repetir. Se a redução de jornada de trabalho e de salário for inferior a 25%, não vai haver percepção do benefício emergencial. Tá? Se a redução de jornada for redução de jornada de trabalho e de salário for igual ou superior a 25% e inferior a 50%, o benefício emergencial vai ser de 25% sobre o seguro-desemprego, tá? Vamos lá. Se a redução de jornada de trabalho e de salário for igual ou superior a 50%, mas inferior a 70%, aí vai ser 50% sobre o seguro-desemprego, tá? E por fim, se a redução de jornada de trabalho e de salário for superior a 70%, o benefício emergencial vai ser de 70% sobre o seguro-desemprego. Entenderam? Os acordos individuais de redução da jornada de trabalho e de salário, eles deverão ser comunicados pelos empregadores ao sindicato da categoria, em até 10 dias corridos, contados da sua celebração, tá? Então, isso aqui, acordos individuais. Caso haja constatação de irregularidades pela Auditoria Fiscal do Trabalho quanto esses acordos de redução de jornada de trabalho e de salário, que estão previstos na medida provisória, tem penalidade de multa, ou seja, se tem alguma irregularidade nesses contratos, o empregador pode sim ser multado e até deve ser multado, para não haver uma dissimulação nesses acordos, tá? E aí vocês, deixa eu pensar aqui, essa medida provisória ela também se aplica aos contratos de trabalho de aprendizagem e de jornada parcial, tá, pessoal? Contrato de trabalho de aprendizagem e jornada parcial também se aplica essa medida provisória. Vamos lá. Existe um tempo máximo? Olha só, o tempo máximo de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário, ainda que sucessivo, não pode ser superior a 90 dias, tá? Respeitado aí o prazo máximo de 60 dias para suspensão do contrato de trabalho. Então, suspensão do contrato de trabalho, prazo máximo 60 dias. Redução da jornada de trabalho e de salário, prazo máximo 90 dias, tá? Vamos lá, alguns detalhes aqui. Durante o estado de calamidade pública, esse estado da pandemia do coronavírus,
o curso ou o programa de qualificação profissional, ele pode ser oferecido pelo empregador, mas aí ele tem que ser exclusivamente na modalidade não presencial, ou seja, online, né? E aí ele tem que ter uma duração mínima de 1 mês e máxima de 3 meses. Então essa é uma novidade que a medida provisória trouxe. Mais uma, poderão ser utilizados meios eletrônicos para convocação, deliberação, decisão, formalização e publicidade de convenção ou de acordo coletivo de trabalho. Isso é até para facilitar as pessoas que precisam estar fazendo distanciamento social, ou seja, provavelmente elas vão estar fazendo home office, mas ali conectadas numa videoconferência ou até em outros meios eletrônicos para que esses acordos aconteçam, tá? Esses acordos coletivos de trabalho aconteçam. Vamos lá. Os prazos previstos das convenções coletivas de trabalho, eles ficam reduzidos pela metade, tá, pessoal? Então, mais uma aí, novidade dessa medida provisória. O empregado que tiver contrato de trabalho intermitente, ele tem direito ao benefício emergencial mensal no valor de R$ 600 pelo período de 3 meses. Isso eu já falei no vídeo anterior, estou repetindo novamente aqui para vocês, tá? A existência de mais de um contrato de trabalho intermitente, ela não dá direito à concessão de mais de um benefício emergencial mensal. Então, o contrato de trabalho intermitente ele tem bastante essa questão de especificidade. A lei fez questão de destacar ele dos demais tipos de contratos de trabalho, tá? Então, eu acho que foi isso em relação à redução de trabalho. Redução da jornada de trabalho e de salário, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês. Vou fazer agora um outro vídeo sobre a suspensão do contrato de trabalho e como é que isso vai funcionar. Então aí a gente vai ter 3 vídeos sobre essa questão do benefício emergencial, um mais geral, esse segundo sobre a redução da jornada de trabalho e de salário, e um terceiro sobre a suspensão do contrato de trabalho. Se vocês quiserem mais informações, tiverem mais dúvidas, põe aí nos comentários. Diga também, dê uma opinião se vocês querem mais vídeos e qual o assunto que vocês estão aí preocupados nesse momento que eu faço aqui para vocês, tá bom? Um forte abraço, fui!